Olá, alunos, bem-vindos de volta à segunda parte de nossa aula, que será sobre o anexo 6, que são os regulamentos para a prevenção da poluição atmosférica por navios. Os assuntos gerais que serão abordados nesta aula são as inspeções, o Certificado Internacional de Prevenção de Poluição do Ar, controle de substâncias redutoras de ozônio, regulamentação sobre NOx, limites de teor de enxofre e óleo combustível usado a bordo, emissões de enxofre dentro das áreas de controle, compostos orgânicos voláteis, incineração e qualidade do óleo combustível. Começamos então esse anexo falando sobre a poluição atmosférica por embarcações, que tornou-se nas últimas décadas, sem dúvida, um problema ambiental a ser combatido. O crescimento continuado da navegação marítima internacional tem sido acompanhado por um aumento proporcional na poluição atmosférica por embarcações em todo o mundo. Estatísticas dizem que existem mais de 50 mil navios pelo mundo e o número aumenta gradativamente a cada ano. Os navios possuem motores movidos por combustíveis que geram os principais gases contribuintes para as mudanças climáticas, como os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. A Convenção Marpol foi incorporada para resolver essa questão e encontrar soluções para reduzir os impactos da poluição atmosférica. E o objetivo deste anexo, que veremos a seguir, é tratar principalmente da poluição atmosférica por navios. O transporte marítimo tem um grande desafio nos próximos anos: alcançar a meta estabelecida pela IMO, de redução do teor de enxofre dos combustíveis usados no setor. O acordo ratificado estabelece que o limite deve passar dos atuais 3,5% para 0,5% a partir do ano passado. Com isso, a participação das emissões dos navios na poluição do ar em todo o mundo deverá cair de 5% para 1,5%, de acordo com a organização. Vamos então, alunos, ver as principais disposições do anexo 6. O anexo 6 traz regras objetivas a serem seguidas no controle de emissão de poluentes atmosféricos pelos navios. O texto regula, em um primeiro lugar, as áreas especiais, onde são estabelecidas regras mais restritivas de emissão, chamadas áreas de controle de emissão. Entre elas, o Mar Báltico, com um maior controle quanto à emissão de óxido de enxofre, o Mar do Norte também, as águas da América do Norte, com um maior controle também de óxido de nitrogênio, e os Estados Unidos e Caribe, com ambos controles desses dois poluentes. Em segundo lugar, traz regras gerais para controlar a emissão de determinados poluentes, positivados no capítulo 3 do anexo. Vamos então, alunos, falar sobre vistorias e suas aplicações. Todo navio com uma arqueação bruta de 400 e acima e toda plataforma de perfuração fixa e flutuante e outras plataformas devem ser vistoriadas. Desta forma, são realizadas vistorias pelos estados de bandeira em seus navios em 5 oportunidades diferentes que veremos logo a seguir. A primeira vistoria é a vistoria inicial. Antes do navio ser posto em serviço ou antes que o Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar seja emitido pela primeira vez, ela é realizada. Esta vistoria deverá ser de
tal forma que verifique os equipamentos, sistemas, acessórios, dispositivos e material. E também ver se eles atendem plenamente às exigências aplicáveis. Logo após a vistoria inicial, é feita a vistoria de renovação, em intervalos especificados pela administração, mas não superiores a 5 anos. Ela verifica os equipamentos, os sistemas, os acessórios, dispositivos e materiais, se eles realmente atendem plenamente às exigências da norma. Um certificado internacional de prevenção da poluição deverá ser emitido após a vistoria inicial ou a de renovação. E o certificado, ele é emitido pelo estado de pavilhão da embarcação ou por um terceiro mediante a sua solicitação. Já as vistorias intermediárias, elas são feitas até 3 meses antes ou depois da data do segundo aniversário, ou até 3 meses antes ou depois da data do terceiro aniversário do certificado. E se verifica se os equipamentos, sistemas, acessórios, dispositivos e materiais atendem plenamente às exigências aplicáveis. São endossados no certificado emitido de acordo com a regra 6 ou 7 do anexo. Bom, alunos, temos também a vistoria anual, que ela é feita até 3 meses antes ou depois de cada data de aniversário do certificado, abrangendo uma inspeção geral de equipamentos, de sistemas, dos acessórios, dispositivos e materiais, que verificam se foram mantidos e se continuam satisfatórios para o serviço para o qual o navio se destina, e deverão ser endossadas no certificado emitido. Vamos então, alunos, a algumas observações importantes a respeito das vistorias. Bom, quando um navio se encontra num porto ou num terminal, ao largo sobre a jurisdição de outra parte, ele está sujeito a inspeções por funcionários do estado do porto, no que diz respeito aos requisitos operacionais de emissão de poluentes atmosféricos. O Estado também pode, inclusive, tomar medidas para assegurar que o navio não suspenda até que a situação tenha sido solucionada, caso aconteça alguma coisa. E se forem realmente detectadas violações às regras, o Estado do porto deverá remeter um relatório ao estado de bandeira do navio infrator para que ele instaure um processo de acordo com a sua legislação para responsabilizar os infratores. Vamos então, nesse momento, alunos, falar sobre o Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar. Ele é emitido após uma vistoria inicial ou uma de renovação. E ele não deverá ter uma validade superior a 5 anos. E algumas regrinhas sobre esse certificado são as seguintes: qualquer navio com arqueação bruta de 400 e acima, empregado em viagens a portos ou terminais ao largo, sob a jurisdição de outras partes, tem que ter esse Certificado Internacional de Prevenção de Poluição do Ar. Também tem que ter plataformas e plataformas de perfuração empregadas em viagens para águas sob a soberania ou jurisdição de outros países. E também navios construídos antes da data de entrada de vigor do anexo 6. Deverá a eles ser emitido um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar até a primeira docagem programada, realizada depois da data de tal entrada em vigor, mas em nenhum caso mais de 3 anos depois desta data. Tá ok, pessoal? E esse certificado deverá ser emitido ou endossado pela administração ou por qualquer pessoa ou organização competente, por ela devidamente autorizada. E em todos os casos, a administração ela assume total responsabilidade pelo certificado. Chegamos então na parte do anexo que falam sobre os óxidos, né? Falamos logo anteriormente que os navios possuem motores que são movidos por combustíveis, que geram, principais gases contribuintes para as mudanças climáticas.
e geram também substâncias redutoras de ozônio, que são proibidas as suas emissões. E sendo mais específicas, são proibidas quaisquer emissões deliberadas de substâncias redutoras de ozônio. O que são emissões deliberadas? São aquelas emissões que ocorrem durante a manutenção, o reparo ou retirada de sistemas ou equipamentos em um navio. Mas temos algumas exceções. São proibidas instalações que contenham substâncias redutoras de ozônio, exceto hidroclorofluorcarbonetos. Em navios construídos em 19 de maio de 2005 ou depois, ou no caso de navios construídos antes de 19 de maio de 2005, que tenham uma data de entrega contratual de equipamentos ao navio em 19 de maio de 2005. São proibidas também instalações que contenham hidrofluorcarbonetos. Em navios construídos em 1º de janeiro de 2020 ou depois, ou no caso de navios construídos antes de 1º de janeiro de 2020, que tenham uma data de entrega contratual dos equipamentos ao navio em 1º de janeiro de 2020. Bom, alunos, vamos então agora falar da parte da norma que contém os óxidos de hidrogênio. E vocês sabem o que são óxidos de hidrogênio? Bom, eles são produzidos devido às altas temperaturas do nitrogênio e do oxigênio no cilindro do motor. Cerca de 90% dos óxidos de hidrogênio vêm dos processos de combustão. Os compostos têm a capacidade de interagir com outros compostos no ar para formar material particulado. Os óxidos de nitrogênio causam danos à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos e terrestres. Alunos, então, a aplicação da regra, ela diz respeito aos motores a diesel marítimo com uma potência de saída superior a 130 kW, está lá no navio. E também o motor a diesel marítimo com uma potência de saída superior a 130, que sofra uma conversão de vulto em 1º de janeiro de 2000 ou depois. Mas então, esta regra também não se aplica ao motor diesel marítimo destinado a ser utilizado somente para emergências. E também ao motor diesel marítimo instalado em um navio, empregado somente em viagens em águas sujeitas à soberania ou jurisdição do estado de bandeira, que o navio está autorizado a arvorar, desde que aquele motor seja submetido a um controle alternativo e medição. Pessoal, e vocês sabiam que na norma também ela faz uma alusão que as reduções das emissões de óxidos de hidrogênio, que são provenientes dos motores a diesel marinhos, também são reguladas, com foco nos navios novos, sendo os limites de emissões para motores definidos em função da velocidade e ano de instalação. Neste quadro que é apresentado a seguir, podemos observar os limites de emissão de óxido de nitrogênio para as categorias 1, 2 e 3. Há também, pessoal, áreas de controle de emissões. As áreas de controle de emissão deverão ser a área norte-americana e qualquer outra área marítima, incluindo qualquer área de porto designada pela organização de acordo.
outro óxido que vamos falar neste anexo, é o óxido de enxofre. E você sabe o que é o óxido de enxofre? Bom, pessoal, o óxido de enxofre é um elemento que está presente nos combustíveis fósseis, que são usados nas indústrias, como carvão mineral, em automóveis, em navios, como os derivados de petróleo, principalmente o óleo diesel. Assim, quando esses combustíveis entram em combustão, são produzidas grandes quantidades de enxofre na forma de seus óxidos. E estes óxidos, por sua vez, reagem com a água, formando ácidos muito fortes. E podemos dar como exemplo o SO3, que quando ele reage com a água da chuva, forma-se então o ácido sulfúrico, o famoso H2SO4, que é considerado o grande vilão da chuva ácida. Então, o anexo 6 da Marpol, ele diz que o teor de enxofre de qualquer óleo combustível utilizado a bordo de navios não deverá ultrapassar os seguintes limites. 4,5% antes de 1º de janeiro de 2012, 3,5% em 1º de janeiro de 2012 ou depois, e 0,5% em 1º de janeiro de 2020 ou depois. O teor médio mundial de enxofre do óleo residual fornecido para a utilização a bordo de navios deverá ser monitorado, hein, pessoal? Levando em consideração as diretrizes desenvolvidas pela organização. Vamos então conversar agora a respeito sobre as exigências dentro de áreas de controle de emissão de óxido de enxofre. Bom, as áreas de controle de emissão são as seguintes: a área do Mar Báltico, a área norte-americana e qualquer outra área marítima, incluindo qualquer área de porto designada pela organização. Enquanto os navios estiverem operando dentro de uma área de controle de emissão, o teor de enxofre do óleo combustível utilizado a bordo não deverá ultrapassar os seguintes limites que falaremos aqui a seguir: 1,5% antes do dia 1º de julho de 2010, 1% em 1º de julho de 2010 e 0,1% em 1º de janeiro de 2015 ou depois. Daí a gente pode ver que dá um pulo bem grande aí de redução, né, pessoal? Então, esse aqui é um quadrinho resumo, destes limites de enxofre de emissão. Tá bom, pessoal? E dando sequência, aos resuminhos, aqui eu coloquei para vocês as exigências dentro das áreas de controle de emissão de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. O Mar Báltico, com maior controle quanto à emissão de óxido de enxofre. Já o Mar do Norte, óxido de enxofre também. As águas da América do Norte, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. E Estados Unidos e Caribe, os dois também, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Bom, alunos, a norma também fala sobre os compostos orgânicos voláteis. Mas vocês sabem também o que são compostos orgânicos voláteis? Vamos aprender então? Bom, pessoal, eles são componentes químicos presentes em diversos tipos de materiais sintéticos ou naturais. Eles se caracterizam por possuírem alta pressão de vapor, o que faz com que se transformem em gás ao entrar em contato com a atmosfera. São originados quando o petróleo bruto entra em contato com o ambiente,
exposto ao calor ou à luz solar e evapora. Vamos então, pessoal, aos principais apontamentos dos compostos orgânicos voláteis no anexo 6. Bom, as regras de controle de emissão de vapores são estabelecidos nos estados do porto, uma vez que a emissão destes compostos ocorre normalmente, pessoal, durante a carga e descarga dos navios. Entretanto, os estados, para regular a questão, eles devem seguir o disposto na regra 15 deste anexo e devem também submeter uma notificação à IMO com as regras adotadas pelo estado, as informações que devem constar nestas notificações, os sistemas de coleta de emissão de vapores e também deve ser estabelecido o plano de gerenciamento de compostos orgânicos voláteis. O cumprimento dessas regras objetivas, ela é fiscalizada pelos estados partes do anexo 6, por meio de vistorias, certificações e meios de controle. Outro ponto importante que cabe ressaltar aqui é sobre a incineração dos PCBs. E ela é proibida, exceto quando em um incinerador de bordo para o qual tenha sido emitido um certificado de tipo aprovado pela IMO. Bom, a incineração de bordo da lama de esgoto e da borra de óleos produzidos durante a operação normal de um navio também pode ser feita na instalação geradora de energia principal ou auxiliar ou nas caldeiras, mas nestes casos não deverá ser feita nos portos, em fundeadouros ou em estuários, tá bem, pessoal? Bom, alunos, vamos então falar a respeito da qualidade do óleo combustível usados nos navios. O óleo combustível para fins de combustão entregue e utilizado a bordo dos navios, ele deve atender a algumas regras, Ele deve ser uma mistura de hidrocarbonetos derivados do refino de petróleo, pode ter um acréscimo de pequenas quantidades de aditivos, que são destinados a melhorar alguns aspectos do desempenho, e também ele deve estar livre de ácidos orgânicos. Não deverá também conter qualquer substância adicionada ou qualquer resíduo de produto químico, que coloque em risco a segurança dos navios ou afete de maneira adversa o desempenho das máquinas ou seja nocivo à tripulação e também que contribua de maneira concreta para uma poluição adicional do ar. E por fim, pessoal, vamos ver a respeito do óleo combustível para fins de combustão, aquele obtido por outros métodos que não sejam o refino do petróleo. Ele, principalmente, não deverá ter um teor de enxofre superior ao teor aplicável, também fazer com que um motor ultrapasse o limite de emissão de óxido de nitrogênio aplicável. Ele também não pode conter ácidos inorgânicos e também não pode, de forma alguma, colocar em risco a segurança do navio ou afetar de maneira adversa o desempenho das máquinas, pessoal? Não pode ser nocivo à tripulação ou contribuir de maneira concreta para uma poluição adicional do ar. Terminamos por aqui este anexo que fala sobre a poluição atmosférica por embarcações e nas últimas décadas ela se tornou sem dúvida um problema ambiental a ser combatido. O crescimento continuado da navegação marítima internacional tem sido acompanhado por um aumento proporcional na poluição atmosférica por embarcações em todo o mundo. São diversas as substâncias inseridas no ar pela queima do combustível dos navios, sendo que a emissão pode ter impactos locais e globais. E é desta forma
que a Convenção Marpol, em seu anexo 6º, contribui para resolver estes problemas, encontrando soluções para reduzir os incidentes e danos possíveis causados pela poluição. Terminamos a nossa aula por aqui. Hoje podemos conhecer o anexo 5 e o anexo 6 da Marpol. Não se esqueçam de fazerem as resenhas sobre estes capítulos. Bons estudos e até a próxima, alunos!